General do Exército Brasileiro manda recado forte para o pastor Silas Malafaia após as suas declarações na manifestação do último domingo. Vamos entender tudo que está rolando sobre isso. O Silas Malafaia saiu em defesa do general Braga Neto e disse que os comandantes do Exército, generais e demais militares deveriam reagir. Vamos dar uma olhada no que ele falou. Posso esquecer de falar General Braga Neto. Sabe por que ele está preso? Porque Alexandre de Moraes diz que ele estava tentando obstruir o processo. Um general condecorado no exterior, com ficha limpa. Eu não vou me calar aqui não. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do Exército? Cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar golpe não, é para marcar posição. Bom, o Silas Malafaia fez essa declaração, no mínimo esquisita, né? Como se os generais do Exército, como se o alto comando do Exército precisasse se pronunciar sobre a prisão do general Braga Neto, ou então precisasse tomar algum tipo de atitude. Veja só a resposta que deu a ele o general Paulo Chagas, e já já a gente vai falar sobre as acusações que pesam sobre o general Braga Neto. O general Paulo Chagas postou esse tweet. Ele disse, abre aspas, não é para dar golpe, é só para pressionar, fecha aspas. Silas Malafaia comporta-se como um histérico parasita alojado nas entranhas do bolsonarismo. Dependente da luz refletida de seu ídolo, seus recorrentes arroubos transformam em comício o manifesto pela anistia das vítimas do ilusionista, em nome do qual foram convocados para um manifesto que acabou transformado em baderna e vandalismo, falando aqui do dia 8. Alegando defender os direitos das pessoas injustamente acusadas de tentativa de golpe de Estado pela PGR, o pastor entregou, na verdade, um discurso frenético mais dedicado à exaltação das virtudes e da inocência de Bolsonaro do que a genuína defesa do esquecimento, essência do conceito de anistia, que inspira os que, sem outros interesses, verdadeiramente a pleiteiam. Ao chamar os generais do alto comando do Exército de covardes, frouxos e omissos por não impedirem o cumprimento de ordens judiciais, Malafaia apenas reforça a narrativa acusatória ao fornecer mais indícios do espírito golpista que permeia a ridícula conjectura hoje julgada por supremos magistrados já comprometidos com o veredito. É hora de recordar o rei Juan Carlos I da Espanha, porque não te caias Malafaia. Pessoal, eu acho importante às vezes a gente ver todos esses julgamentos, ver os arroubos do Supremo Tribunal Federal e às vezes a gente esquece o que aconteceu no passado. Então eu vou usar esse vídeo aqui para te lembrar o porquê que o general Braga Neto tá preso, porquê que ele tá sendo acusado de tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito. Vamos relembrar um pouquinho do que esse cara fez e do que esse cara falou. O general Braga Neto, além de general 4 estrelas, foi ministro do governo Bolsonaro e era o seu candidato a vice-presidente da República. Então olha só o tipo de mensagem que foi obtida tanto no celular do Braga Neto como das pessoas que conversavam com ele. Aqui ele estava respondendo alguém e ele disse o seguinte: meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. A pessoa responde, então vamos continuar na pressão. E se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. E aí ele responde, oferece a cabeça dele, cagão, em frente à residência do general Freire Gomes agora. Em outra mensagem aqui, se Freire Gomes estiver fora mesmo, será devidamente implodido e conhecerá o inferno astral. Mais mensagens do general Braga Neto. Senta o pau no Batista Júnior, outro general do alto comando. Povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria. Daí pra frente, inferniza a vida dele e da família. Elogia o Garnier e fode o BJ, o Batista Júnior. E aí ele mandava lá os memes dele, ó. Cala a boca Batista, Batista humorista, honra farda Batista, Batista comunista, Brigadeiro do Ar Batista Júnior, não coloque essa estrela na sua patente, né? Fazendo um símbolo aí da estrela do PT. Vamos lembrar aqui também outros generais, né? Que tinham contato próximo ali com o general Braga Neto, que eles estavam dizendo nessa época. Essa época aqui, pessoal, por volta de dezembro de 2022, quando essa gente basicamente não desmobilizava as pessoas que estavam na frente dos quartéis, enquanto tentava articular alguma coisa com as Forças Armadas. Veja o que disse o general Mário Fernandes em conversa com o general Braga Neto. Boa noite, general. Desculpe a ousadia, vou te enviar esse áudio aqui. Hoje eu estive
estive com o presidente no Alvorada, fui lá conversar com ele. Pô, citaram alguns aspectos que a gente tem levantado na área da inteligência e tudo. Conversando com ele, ele enfatizou que o dia 12 não é uma preocupação grande por causa da diplomação do vagabundo e que teria tempo até o dia 31 do 12 para tomar qualquer medida. Ou seja, acreditava que até o dia 31, dependendo se o exército topasse, daria tempo de tomar alguma medida. E aí ele continua. E o segundo ponto é que se a gente deixar isso para decidir muito pro final do mês, lembrar que já tem a passagem prevista dos comandos de Força Armada, e aí, pô, 20 e poucos. E como que a gente vai agir ou tomar uma decisão com os comandantes recém-possados e, teoricamente, indicados pelo governo Lula? Depois ele também manda outra mensagem para o coronel Cid com o mesmo teor. E pro Cid ele diz aqui, ó, mas porra, na hora eu disse, pô, presidente, o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Do que eles estavam falando aqui, pessoal? De um estado de sítio nos últimos dias de governo Bolsonaro? De uma GLO para investigar alguma coisa? Eles estavam falando literalmente de golpe, de não reconhecer o resultado das eleições. Ponto. Quem não consegue enxergar isso aqui já tá com a mente lavada completamente. É importante lembrar o contexto dessa época em que as pessoas estavam sendo influenciadas por pessoas como Paulo Figueiredo, que tinham grande audiência na televisão, para ir na frente da casa dos generais do alto comando do exército. Pedir pelo quê para os generais do alto comando do exército? Obviamente a gente tá falando de golpe, de não reconhecer o resultado das eleições, de falar que foi tudo uma fraude. E aí você vai ver aqui a justificativa do advogado do general Braga Neto, né? Autorizado esses ataques aos comandantes das Forças Armadas que não adotaram ali ou corroboraram com essa tentativa de golpe, segundo o Ministério Público Federal? Veja como você já está concluindo uma mensagem que não diz nada sobre golpe. Olha o perigo. Sim, essa mensagem não diz nada sobre golpe, pessoal. Eles estavam falando do Bolsonaro tomar algum tipo de atitude entre o dia 12 de dezembro até o dia 31 de dezembro. Não tinha nada a ver com golpe. É uma atitude aí, né, que eles estavam estudando. Mais uma vez, é o que eu falei do exemplo no diálogo da fonte com o jornalista. Essas mensagens, elas foram pescadas, né? O que o Ministério Público faz? Esse aqui eu vou pescar e vou jogar aqui. Se pegar, pegou. Se não pegar, tudo bem. Ele tem que colocar a cadeia toda de mensagem. Por que o Ministério Público não fez isso? Por que o Ministério Público preferiu manipular as mensagens que ele teve acesso do que colocar toda a verdade nos autos? Pronto, foram mensagens manipuladas, que estão fora de contexto. Na verdade, eles estavam marcando de, sei lá, comer um bolo na casa de alguém, um bolo de fubá, tomar um cafezinho. Ou, sei lá, era alguma atitude, como, por exemplo, o Bolsonaro reconhecer o resultado das eleições naquele período, ligar pro Lula, dizer, pô, perdi mesmo. E no meio de tudo isso, enquanto ocorria toda essa loucura que ocorreu entre novembro e dezembro de 2022, o general Braga Neto foi filmado nesse vídeo dizendo isso para as pessoas que estavam lá feito otário na frente de quartel-general lá em Brasília. Olha o que ele disse. Estão inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, tá bom? Não percam a fé, tá, pessoal? Continuem aí com a fé, vai dar alguma coisa. Isso aqui foi dia 18 de novembro. As pessoas estavam lá plantadas na frente do quartel achando que ia ter uma intervenção militar. E o cara diz, não, mantenham a fé, né? Continuem aí. Pelo amor de Deus, só não vê quem não quer. O que esses caras tentaram em novembro, dezembro de 2022. Eu já disse aqui no meu último vídeo sobre anistia que aquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro, de fato, aquelas pessoas não faziam parte de qualquer grande articulação de golpe, né? São baderneiros, arruaceiros, pessoas que depredaram e precisam responder por isso, né? Mas até o dia 31 de dezembro, esses caras falavam para essas pessoas, tenham fé, continuem, veja bem, mantenham mobilizados aí as pessoas nas frentes dos quartéis, mantenham pressão sobre determinado general do exército. Isso foi falado essa época. Vocês não percam a fé. Não, tá bom. Lá na frente do comando militar nordeste. Falar pra vocês na frente do comando militar nordeste, o general Richard. Tá na chuva, tá no sol. Eu sei. Vamos. Não só fica... Tem que dar um tempo. Tá bom? Eu não posso conversar. A senhora, ela tá chorando, dizendo que ela tava na frente de um dos comandos militares, acampada, pedindo intervenção militar, e o cara disse, olha, veja bem, olha, eu não posso falar agora, né? Calma, tem que esperar, tem que ter uma paciência. Uma paciência pra quê? Pra quê? O que eles iam fazer naquele momento? Ah, não, eles iam ver um artigo constitucional naquele momento, né? Eles iam ver uma saída constitucional, com certeza. Pra quê? Uma saída pra quê? Pro não reconhecimento das eleições? Puta merda, ainda tem gente que não consegue ver o que os caras tentaram fazer nessa época.
época. E aí, essas pessoas, completamente com a cabeça lavada, divulgavam esse tipo de coisa. Olha, o general veio aqui, ele falou pra ter paciência, calma. Isso não mobilizou as pessoas a continuarem na frente dos quartéis? Esse cara que tava mandando mensagem falando pra atacar o general Freire Gomes, aí eu vou te perguntar, sabe por que ele fazia isso? Por causa dessa notícia aqui. Ex-comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro se esse presidente insistisse em plano de golpe. Cena foi relatada à Polícia Federal por ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, que estava sendo atacado, né? Naquele momento, o chefe da Marinha tinha topado entrar numa maluquice dessa e ele tinha que ser parabenizado, né? Segundo o general Braga Neto. E o Batista Júnior tinha que ser xingado. E o general Freire Gomes também. E ele ainda disse, ex-chefe da Aeronáutica, aos investigadores, Batista Júnior disse ainda estar convicto de que a posição firme de Freire Gomes que impediu um golpe de Estado no Brasil. Abre aspas. Caso o comandante tivesse anuído, a possível tentativa de golpe de Estado teria se consumado, disse o ex-chefe da Aeronáutica aos investigadores. Só que não é o general comunista, não é o chefe da Força Armada comunista, não. São pessoas do próprio alto comando militar do Exército durante o governo Bolsonaro. Ele diz ainda. O então comandante do Exército disse que caso ele tentasse o tal ato, teria que prender o presidente da República. E isso foi confirmado pelos altos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Essa notícia aqui. Ex-comandantes do Exército e Aeronáutica revelaram à Polícia Federal que Bolsonaro apresentou plano de golpe. Veja os depoimentos. Então, pessoal, é importante a gente lembrar por que certas figuras, como o general Braga Neto, estão presas. O cara desse é um vagabundo, um golpista que usou as pessoas, fez essas pessoas de otárias pra estarem lá na frente de quartéis, pressionando militares, pedindo intervenção militar, porque um bosta desse tava articulando esse tipo de coisa. E por isso que tá na cadeia. E aí, esses vagabundos tentam comparar um general Braga Neto da vida com pessoas que tiveram a mente lavada e que entraram no Congresso Nacional, no Palácio, no STF, no dia 8 de janeiro. Pessoas que já estavam completamente translocadas, com a mente lavada, sequer sabiam da gravidade que estavam fazendo. E aí vão dizer que o pedido da anistia é só para essas pessoas, o que não é. Eu já provei isso no meu último vídeo sobre anistia. Assista, eu fiz a leitura do projeto. Você tira a sua interpretação do projeto. O projeto da anistia anistiaria, por exemplo, o general Braga Neto. Esses vagabundos, se eles se preocupassem com as pessoas, com Débora do Batom, com o Clezão, que morreu na cadeia, mesmo a PGR já tendo pedido para ele sair da cadeia, se esses caras se preocupassem com essas pessoas, eles deixariam absolutamente bem claro no projeto da anistia que os mentores disso estariam excluídos desse pedido de anistia. Que as pessoas que participaram dos atos, vamos dizer, preparatórios àquilo, não estivessem anistiadas. E sim as pessoas lá do 8 de janeiro. E que respondam lá pelo dano do patrimônio, por dano ao patrimônio tombado. Capaz que com a progressão de pena que a gente tem no Brasil, essas pessoas já ficaram um tempo presas, já estejam prestes a ir para um regime domiciliar. Mas não, esses vagabundos querem usar. Eles querem usar essas pessoas para anistiar a si próprios. É disso que se trata. Assista o meu vídeo sobre anistia que eu gravei aqui segunda-feira no canal. Beleza, pessoal? É importante às vezes a gente lembrar algumas coisas que foram feitas e às vezes a gente tratar a injustiça que é feita com esses baderneiros e esquecer que tinha gente se utilizando dessas pessoas e tinha gente de fato tramando não reconhecer o resultado das eleições. Importante a gente lembrar de tudo isso. Não deixa de verificar a inscrição aqui no canal. Se inscreva na Masterclass desse domingo sobre geopolítica. A gente vai apresentar um produto muito bom sobre geopolítica para você entender o jogo global, para você entender o tabuleiro do mundo e onde você se encaixa nisso. Para isso, junto comigo, diversas pessoas do mais alto gabarito estarão com a gente. Mas antes você vai ter acesso a uma Masterclass gratuita no domingo junto comigo, beleza? Então não deixa de se inscrever aqui no site, a gente se encontra domingo. Verifica a inscrição no canal, deixa o like, beijos e abraços.